pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito sucessório, entre outros. Você que me acompanha nas redes sociais viu que eu fiz uma enquete lá, né? Entre duas perguntas lá bastante interessantes, e a escolhida foi: qual o melhor regime para se casar? Eu quero dizer a todas as pessoas que o próximo vídeo eu vou gravar então o vídeo lá, o assunto que ficou em segundo lugar, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre qual o melhor regime para se casar. Eu recebi uma pergunta e através dessa pergunta nós vamos responder todas as suas dúvidas. Eu queria, antes de iniciarmos o assunto, eu queria dizer duas coisas a vocês. Desejar a todos vocês um feliz ano novo. Afinal, estamos no último dia do ano de 2019. Que Jesus Cristo possa trazer paz e harmonia a todos vocês inscritos aqui, aqueles que não são, que apenas passam, que assistem o vídeo. Que Deus possa estar presente aí nos lares, trazendo muitas realizações em 2020. E a outra coisa é pedir a você que se inscreva no canal. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Compartilhe com os seus amigos. Você que está passando por aqui agora, desça aqui embaixo e se inscreva. Eu gravo 2 vídeos por semana e tenho certeza que um deles vai tirar todas as suas dúvidas aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o regime de casamento. Eu recebi, como eu disse, uma pergunta aqui e eu vou ler essa pergunta e através dessa pergunta eu vou falar todos os outros regimes de casamento. Qual seria o melhor regime para se casar? Olha só que pergunta interessante. Doutor, qual o regime de bens para eu casar e ficar tranquila no futuro? Já é uma pergunta. Pois vou me casar em fevereiro de 2020 e tenho um apartamento e ele ainda não tem bens. O noivo dela não tem bens nenhum. Até aí tudo bem. O problema é, ele tem um filho de outra relação anterior. Me ajuda, por favor. Tá vendo? Olha a preocupação dela. Não é nem tanto com o parceiro, e sim como um filho que ele tem ali, unilateral. Um filho com a relação anterior. Neste caso, o melhor regime para você se casar é o de separação total de bens. Que assim, você vai se casar e este apartamento será apenas seu. Se você for vender ele futuramente, vai precisar apenas da sua assinatura. Muitas vezes as pessoas se casam e o cônjuge vai ter que assinar, enfim. Fazendo isso, você vai ter ali essa outra opção, vamos dizer assim, né? Que tudo que você for fazer com o seu apartamento será apenas você. Ele não vai se comunicar com os bens ali do casal, tá bom? Então, vamos partir ali para um outro. Eu falei agora de separação total de bens. Esse regime, pessoal, é muito usado ali por jogador de futebol, né? Artistas, né? Pessoas empresárias que estão ali no relacionamento ali, tem dúvidas muitas vezes. O Zezé, né? O Zezé de Camargo casou nesse regime ali com a sua amada, tá bom? Então, isso aí é uma separação de bens. Protejo o que é meu, tá? Tudo que eu levo para o casamento será meu, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o regime parcial de bens. Eu sou casado nesse regime parcial de bens. Tudo que você adquirir com o seu cônjuge será meio a meio, tá bom, pessoal? As coisas tragas de fora, bem particulares, não vão se dividir ali com o patrimônio ali do casal. Mas cuidado com isso, tá? Existe uma armadilha aí, tá? O que é isso? Vamos imaginar que você tem um apartamento que vale ali 100 mil reais ali, aproximadamente. Antes de você se casar, você tem ele. Você casa, você vende esse apartamento, a localidade você não gosta, a família aumentou, uma série de coisas. Você vende, traz 100 mil reais para o casamento. Compra um outro apartamento de 300 mil reais. Ou seja, de 300 mil, você tem 100. Mas se você não separar esse bem, que é subrogado, que a gente chama, é trago, do particular para o casamento, pode ser que amanhã você vai ter que dividir o apartamento inteiro com ele. Mas se você casar na separação total de bens, esses 100 mil reais será sempre seu. Você vai
ter um apartamento que vale 300 mil reais, 100 mil reais será seu e 200 vai dividir 100 para cada um. Muitas vezes, pessoal, o erro muitas vezes de casais é misturar bem particular antes de casar com bem comum, que é depois de se casar. Mas lá na frente vai unir tudo e você, se tiver ali um divórcio, vai sair no prejuízo, tá bom, pessoal? Tem um outro regime, pessoal, que é a participação final dos aquestos. Esse regime eu nunca vi um casal que até hoje, né, eu não conheço, que não é mais usado, praticado, e se você quiser casar, tudo bem nesse regime, mas é uma confusão só. Então as pessoas não estão optando a casar nesse regime. E temos também o regime universal de bens. Quem casou antes de 1977, né, era um regime só, universal de bens. Os meus pais, por exemplo, são casados no universal. Naquela época, você ia casar, o regime era apenas um, tá? Depois de 77 que houve essas mudanças. No regime universal de bens, pessoal, você tem que entender que tudo que você tinha antes, depois, herança, tudo se comunica, tá? Então, tudo que for ganhado, etc., então vai se comunicar, vai ser meio a meio. Então, se você for divorciar, metade será seu, metade será do seu esposo, tá bom? Mais ou menos assim, universal de bens. E tem a separação obrigatória de bens. O que é isso? As pessoas que têm mais de 70, e não é 60, pessoal, desde 2010 é 70 anos, tá bom? Você que tem 70 anos, você não pode escolher o regime que você vai casar. Isso mesmo. A lei já fala, você vai casar, então, se você tem mais de 70 anos, o regime é um só. É a separação obrigatória de bens, tá? A gente fala que a pessoa que casa nesse regime é por amor, mas já tem mudanças aí. A súmula 377 do STF diz, o cônjuge não vai ter nada, mas tudo que fizeram na constância será meio a meio, tá bom? Então, vamos imaginar que uma novinha ali de 20 anos casa com um senhor de 90 anos, tá? Olha a armadilha, tá? Uma novinha casou com uma de 90, tá? Esse senhor de 90, ele tem um patrimônio alto, tá? Ele é rico, vamos falar assim. Só que ele não tem pais e não tem filhos. Essa novinha casou no regime de separação obrigatória. Ela vai levar quanto na morte dele? Tudo, porque se não tem ascendente nem descendente, fica tudo para o cônjuge. Mesmo ele tendo irmão, vai ficar tudo para o cônjuge. Então, existe essa possibilidade aí também, tá? Na separação obrigatória, tá bom? Tudo que construíram junto, meio a meio, tá bom? Se não tiver nem pai, nem mãe, nem avô, nem filho, neto para baixo, vai ser tudo para o cônjuge. Então, antes de casar, é melhor analisar. Eu sempre digo, as pessoas, quando estão ali, né, na iminência, né, de se casar, se preocupam com a festa, com o noivado, com a série de coisas, mas nunca se preocupa com o regime de casamento. Chega o casal, os noivos lá no cartório, o tabelião pergunta qual o regime, um olha para a cara do outro e ninguém sabe o regime. E aí acaba optando pelo parcial. Por quê? O parcial é o mais usado, todo mundo usa, né? Tem um ditado popular, mas nem todo mundo, tá bom, pessoal? Você que tem um patrimônio, tá? Você deve, sim, se você quiser, resguardar o seu patrimônio. Se não, case pelo parcial mesmo, tá bom? Como eu disse, os milionários, né, optam pela separação total de bens. Eu protejo o meu patrimônio. Se amanhã não der certo, cada um com o seu cada um. Tá bom, pessoal? Pessoal, resumindo, doutor, qual o melhor regime para se casar? Eu não sei. Tem que analisar cada caso. Neste caso aqui da escrita, eu falei para ela, né? Falei para vocês que é uma separação total de bens. Ela vai se casar, mas o apartamento será só dela. Amanhã, se for vender, precisa só dela, não precisa de cônjuge, nem nada. Já tive caso, pessoal, que esse caso aqui, vamos imaginar que a mulher tem um apartamento, ou o homem também, antes de se casar, vai lá e se casa, tá? No parcial de bens. Só que ela brigou com a sua esposa e estava casado ainda, mas separada de fato, né? Cada um morando em casa diferente. E o comprador exigia que o cônjuge assinava, né? Assinava também para não ter problemas futuros ali à venda. E a pessoa, por picardia, vamos dizer assim, não assinava. Ela teve bastante problemas referente a isso.
Se ela tivesse feito pacto antinupcial, não precisava disso. Mas, doutor, o que é pacto antinupcial? É muito simples. É um documento público que você faz antes de se casar no cartório de notas, onde você lá estipula seu patrimônio. Olha, eu tenho um patrimônio e esse patrimônio aqui não vai se comunicar com o que a gente vai ter da agora para frente. Esse patrimônio vai ser só meu, conforme eu expliquei aqui. Isso é o pacto antinupcial, tá? O único regime de casamento que não precisa de pacto antinupcial é o parcial de bens. Os demais é obrigatório fazer um pacto antinupcial, ou seja, separar os bens particulares, que é subrogados, que a gente chama, dos comuns. Você não trazer bens particulares para o casal ali, que futuramente vai misturando ali as coisas e você acaba, aquele dinheiro que você trouxe para o seu casamento, ele vai acabar misturando com o dinheiro ali comum do casal e vai ficando uma coisa só e você vai acabar não entendendo mais no futuro quanto que é o seu montante ali. Então, pessoal, faça um pacto antinupcial. Você, minha colega, que mandou aqui a sua pergunta, faz o pacto antinupcial, que assim nunca você vai ter problema com os bens que você já adquiriu sozinha com seu esforço, tá bom? A gente nunca sabe, a gente casa para nunca separar, mas a gente não sabe, né? Então é sempre bom resguardar ali o seu patrimônio, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado, quero desejar novamente um feliz ano novo a todos vocês, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e muito obrigado. Fica todos com Deus.